Comando é famoso por suas cenas de ação sangrentas e por um Arnold que nunca fica sem balas. Mas na vida real, os atores que contribuíram para este filme lendário não tiveram finais felizes. Alguns morreram em acidentes inesperados, outros mergulharam no vício e no desespero, e alguns foram esquecidos por Hollywood até o último suspiro. E enquanto exploramos essa lista trágica, você nunca mais verá Comando da mesma forma. Vamos começar. James Olsen como Major General Franklin Kirby. James Olsen nasceu em 8 de outubro de 1930 em Evanston, Illinois. Ele tinha 55 anos quando apareceu no filme Comando de 1985, interpretando o Major General Franklin Kirby, ex-comandante do exército e velho amigo de John Matrix. Kirby foi o primeiro a alertar sobre o assassinato dos ex-membros da unidade e ajudou a desencadear a cadeia de eventos para resgatar a filha de Matrix, embora tenha aparecido apenas em algumas cenas. Olsen transmitiu um ar de autoridade, integridade e confiança, semelhante ao de sua própria vida. Olsen iniciou sua carreira nos palcos de Chicago após completar o serviço militar, uma jornada difícil na década de 1950. Gradualmente conquistou reconhecimento por meio de uma série de papéis coadjuvantes, incluindo no filme indicado ao Oscar, A Conquista de Rachel, 1968. A carreira de Olsen, no entanto, nunca decolou de fato, em parte porque ele se recusava a assumir papéis sensacionais e em parte porque era muito apegado ao palco. Pressões financeiras o levaram a considerar desistir da carreira de ator, especialmente após um divórcio discreto na década de 1960. Sem filhos e sem se casar novamente, Olsen optou por viver uma vida reservada, e a solidão o perseguiu por grande parte da vida. Na velhice, Olsen viveu recluso em Malibu. Nos últimos anos, lutou contra o câncer, uma batalha que travou em silêncio, sem nunca a revelar ao público. Ele se aposentou da atuação após 1990 e recusou todos os pedidos de entrevista. James Olsen faleceu em 17 de abril de 2022 aos 91 anos em sua casa de praia na Califórnia, deixando 3 netos e um repertório de papéis que abrange mais de 3 décadas. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US$ 5 milhões, proveniente principalmente de contratos de televisão de longo prazo, papéis coadjuvantes em filmes e ganhos na Broadway. Michael Adams como Harris. Michael Adams nasceu em 22 de março de 1950 no Novo México, Estados Unidos. Aos 35 anos apareceu no filme de ação Comando 1985 interpretando Harris, um capanga anônimo da organização de áreas que aparece brevemente no final do filme quando John Matrix ataca sozinho a base inimiga. Embora o papel fosse pequeno e sem diálogos por trás das cenas de ação intensas, estava um homem quieto que arriscava a vida diante das câmeras. Um dublê que vivia à beira da fama e da tragédia. Adams não entrou em Hollywood da maneira habitual, criado em um rancho rústico. Ele competiu em rodeios profissionais antes de se dedicar ao trabalho de dublê, onde ficou conhecido como o Destemido. Saltos de telhados e explosões improvisadas o deixaram com inúmeros ferimentos que ninguém sabia. Dores crônicas e estresse o levaram a uma crescente dependência de analgésicos que ele mantinha em segredo, até mesmo de seus colegas mais próximos. Ele estrelou filmes como Sem Saída, 1987, e Na Linha de Fogo, 1993. Mas ninguém se lembra do seu nome na tela. Trabalhando dia e noite, muitas vezes sem seguro adequado, Adams ganhava um salário miserável para continuar sua vida solitária. Dizem que ele teve um breve casamento, mas se divorciou logo. Depois, por causa de insônia, dores crônicas nas costas e mau humor causado por lesões de longa duração,
Apesar de se tornar presidente da Associação de Dublês e de ter atuado como consultor técnico ao longo de nossas vidas, ele vivia tranquilamente em um apartamento alugado e decadente na Califórnia com uma caminhonete enferrujada e uma pilha de registros médicos não divulgados. Em 18 de abril de 2010, Michael Adams morreu repentinamente aos 60 anos, vítima de um derrame em New Hall, Califórnia. Patrimônio líquido foi estimado em US 500 mil, a maior parte proveniente de economias de mais de 30 anos de trabalhos perigosos como dublê. Adams deixou este mundo como viveu silenciosamente, sacrificialmente e esquecido pelo mundo até que fosse tarde demais. Bill Paxton, como oficial de interceptação. William Paxton nasceu em 17 de maio de 1955 em Fort Worth, Texas. 1985, aos 30 anos, ele apareceu no filme. Comando como um oficial de interceptação, um oficial que supervisiona operações aéreas. Embora tenha sido apenas um breve papel coadjuvante à aparição de Paxton, adicionou autenticidade e urgência, ajudando a acelerar a missão de resgate de John Matrix. Na época, ele estava discretamente se destacando em Hollywood por meio de papéis pequenos mas excepcionais, quando o jovem Paxton não tinha oportunidades facilmente. Rejeitado pela escola de cinema, trabalhou como manobrista e zelador de estacionamento antes de se dedicar à cenografia para sobreviver. Em meio às dificuldades, alimentou o sonho de se tornar ator, conseguindo o papel de Hudson em Aliens 1986. Mas a fama veio com suas próprias pressões. Paxton era um perfeccionista ao extremo e entrava em atrito com diretores por sua insistência em que suas cenas transmitissem emoção genuína. Trabalhou incansavelmente em sucessos de bilheteria como Twister 1996, Apollo 13.995 e Titanic 1997. Às vezes às custas de sua saúde e do distanciamento cada vez maior da família. Paxton casou-se com Louise Newberry em 1987 e teve 2 filhos, mas admitiu em uma entrevista que sua obsessão pelo sucesso frequentemente o fazia perder momentos importantes com a esposa e os filhos. Em 2017, um ataque cardíaco aparentemente simples o forçou a se submeter a uma cirurgia para substituir a válvula aórtica, uma complicação decorrente da febre reumática que sofrera na infância. Infelizmente, após a primeira cirurgia, seu estado de saúde piorou. Uma segunda cirurgia de emergência foi realizada, mas não conseguiu salvar sua vida. William Paxton faleceu em 25 de fevereiro de 2017 aos 61 anos, vítima de um derrame após uma cirurgia. Ele foi cremado e enterrado no cemitério Forest Lawn, em Hollywood Hills. Na época de sua morte, a batalha judicial pós-cirúrgica já durava anos, terminando em um acordo não divulgado. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Paxton era estimado em US 40 milhões, um valor que valia mais de 4 décadas de dedicação incansável às artes. Matt Landers, como Fred. Matt Landers. Nome completo: Matthew Maurice. Landers nasceu em 21 de outubro de 1952 em Utica, Nova York. Aos 33 anos, participou do filme de ação de sucesso Comando 1985, interpretando Fred, um segurança de shopping que aparece brevemente tentando deter John Matrix, mas é rapidamente derrubado. Embora o papel fosse curto e sem falas, Landers impressionou o público com seu rosto cansado e expressão preocupada. Matt Landers iniciou sua carreira de ator no verão de 1969 e era um jovem astro promissor na Broadway, atuando em peças como Grease e Working, e até mesmo sendo indicado ao Drama Desk Award. Mas Hollywood não lhe abriu as portas.
Por mais de 3 décadas, ele foi relegado a papéis coadjuvantes, interpretando policiais soldados, seguranças e personagens coadjuvantes em grandes filmes como 48 Horas, 1982, Duro de Matar 1988 e Down Periscope, 1996. Para Landers, os holofotes nunca realmente tocaram seu coração. A pressão de não ser reconhecido o atormentava e o fazia questionar sua autoestima, especialmente quando comparado aos seus colegas de elenco mais famosos. Na vida pessoal, porém, ele tentava construir um lar tranquilo com a esposa, a atriz Murphy Cross, e as 2 filhas Lily e Fiona. Mas a vida nunca foi fácil. Papéis escassos e uma renda instável o forçaram a assumir vários empregos paralelos para cobrir despesas e pagar a educação dos filhos. Em seus últimos anos, ele mergulhou na escuridão após ser diagnosticado com câncer. Ele continuou a aceitar ofertas de filmes mesmo com a saúde se deteriorando. Matt Landers faleceu em 12 de março de 2015 em Los Angeles aos 62 anos. Sua morte foi pouco mencionada na mídia, apenas brevemente reconhecida. Ele deixou um patrimônio líquido, estimado em US. 1 milhão, quantia modesta para uma vida de sacrifício silencioso na dura indústria do entretenimento. Nick Dimitri, como guarda de avião de guerrilha. Nick Dimitri, cujo nome verdadeiro é Nicholas Dimitrios Sigalakis, nasceu em 27 de dezembro de 1932 nos Estados Unidos. Ele tinha 53 anos quando apareceu no filme Comando de 1985. No filme, ele interpreta um guerrilheiro que guarda um avião, um mercenário que guarda uma aeronave que aparece brevemente em uma cena inicial de ação, onde é derrotado por John Matrix sem dizer uma palavra. Embora o papel seja breve, é um excelente exemplo de uma carreira de mais de 40 anos, como um dublê dedicado e desconhecido. Dimitri começou sua carreira em Hollywood no final da década de 1950, após deixar a Marinha dos Buzios, onde serviu como um soldado disciplinado e tenaz. Seu rosto esculpido, físico musculoso e movimentos habilidosos rapidamente o tornaram um dos dublês mais proeminentes da era de ouro dos filmes de ação americanos. Mas por trás daquele exterior de aço, escondia-se um corpo que estava sendo lentamente desgastado por inúmeros ferimentos costelas, quebradas, pulsos torcidos, ombros deslocados e até mesmo traumatismo craniano devido a centenas de cenas de luta, quedas de altura e ser arrastado pelas ruas. Mais notavelmente, uma briga com Charles Bronson em tempos difíceis. 1975 o deixou com uma grave lesão nas costas. Ao mesmo tempo, foi relatado que diretores o mataram na tela 86 vezes em um único ano, apesar de mais de 100 papéis no cinema e na televisão. Dimitri nunca recebeu um prêmio importante, nem andou no tapete vermelho. Nos últimos anos de sua carreira, ele apareceu em sucessos como O Exterminador do Futuro, 1984, O Último Grande Herói, 1993 e True Lies, 1994, muitas vezes interpretando vilões que eram rapidamente derrotados ou guarda-costas que eram eliminados num piscar de olhos. À medida que seus ferimentos pioravam, ele continuou a trabalhar, não apenas por amor à profissão, mas também por questões financeiras. Apesar de se casar com Christina Cummings, que se tornou seu apoio emocional, ele não conseguiu superar um breve período de depressão após ser afastado de um grande projeto devido à idade. Nick Dimitri faleceu em 20 de outubro de 2021, aos 88 anos. A causa da morte nunca foi oficialmente divulgada, mas muitos colegas acreditam que tenha sido resultado de décadas de dor e lesões relacionadas
ao trabalho. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido estimado era de apenas US 2 milhões. Um valor modesto considerando sua dedicação e sacrifício quase total à indústria de filmes de ação. Arnold Schwarzenegger como John Matrix. Arnold Schwarzenegger nasceu em 30 de julho de 1947 na Áustria. Ele tinha 38 anos quando interpretou John Matrix em Comando. Em 1985, e estava no auge de sua carreira física e cinematográfica. O personagem, John Matrix, é um ex-soldado solitário das Forças Especiais, disposto a destruir um país inteiro para resgatar sua filha de sequestradores. Com seus músculos definidos, olhar frio e força sobre-humana, Schwarzenegger transformou Matrix em um ícone imortal de ação dos anos 1980. Mas além das câmeras, Arnold nunca foi tão invencível quanto seu personagem na década de 1990. Após se tornar um astro global, ele se casou aparentemente com Maria Shriver, neta do falecido presidente John F. Kennedy. Mas depois de quase 25 anos juntos e 4 filhos, a vida familiar desmoronou quando uma verdade chocante foi revelada. Arnold teve um filho com a governanta da família. Um filho que ele manteve em segredo por mais de uma década. A verdade não só destruiu sua família, como também destruiu a imagem de um homem que ele tanto trabalhou para construir. A dor não parou com o fim do casamento. Arnold também enfrentou dificuldades com o envelhecimento, grandes cirurgias cardíacas em 1997 e 2018, e uma solidão silenciosa que se instalou depois que os holofotes se apagaram, apesar de sua forte presença. Ele admitiu que havia dias em que acordava se sentindo completamente vazio, pois a fama não acalmava mais o coração marcado de um homem envelhecido. Apesar de retornar às telonas com O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio em 2019, e projetos de TV como Fubar, 2020 e Inter 3, ele ainda sabe que seu tempo acabou, e aceitar esse fato tem sido sua batalha mais difícil até hoje. Em 2025, Arnold Schwarzenegger tinha 78 anos. Atualmente ele mora na Califórnia e continua ativamente envolvido em caridade, proteção ambiental e política, frequentemente compartilhando sua filosofia de vida por meio de vídeos inspiradores. Embora tenha se aposentado da política após servir como governador da Califórnia de 2003 a 2011, ele continua sendo uma voz, respeitada em questões como mudanças climáticas e estilo de vida saudável. Seu patrimônio líquido é estimado em US 450 milhões, proveniente principalmente de imóveis, investimentos e projetos de branding pessoal. Dan Hedaya como Arias. Dan Hedaya nasceu em 24 de julho de 1940 na cidade de Nova York. Ele interpretou Arias em Comando 1985, um ex-ditador sul-americano de 45 anos que orquestra o sequestro da filha de John Matrix para chantageá-lo a cometer um assassinato político. Com seu olhar frio e comportamento arrogante, Dan Hedaya fez de Arias um vilão odioso, mas fascinante, abrindo caminho para uma série de papéis coadjuvantes intrigantes que se tornariam a marca registrada de sua carreira. No entanto, ser estereotipado como vilão trouxe pressão constante à vida de Dan Hedaya. Ele admitiu que as pessoas costumam pensar que ele é um vilão na vida real, o que o levou a manter um perfil discreto. Fora das telas, seu único casamento terminou discretamente na década de 1980, e ele nunca se casou novamente nem teve filhos. Nos primeiros anos de sua carreira, trabalhou como professor do ensino médio para se sustentar antes de ter a chance de atuar profissionalmente depois de estudar no HB Studio, onde muitas estrelas lendárias começaram. Embora não tão chamativo quanto alguns de seus colegas, Hedaya
Deixou uma impressão duradoura com uma série de excelentes papéis coadjuvantes, incluindo o de um marido traído em Blood Simple. 1984, um pai amoroso, porém poderoso. Em Clueless, 1995, e uma interpretação satírica do presidente Nixon em Dick. Ele raramente se envolvia em escândalos, era reservado e evitava festas. Mas afirmou que interpretar personagens com um psicológico sombrio exigia que ele se mantivesse equilibrado por meio de meditação e caminhadas diárias. Em 2025, Dan Hedaya completará 84 anos. Ele mora em Nova York, ocasionalmente assumindo pequenos papéis na televisão ou em palcos independentes, mantendo um estilo de vida discreto e mantendo afastado das redes sociais. Com uma carreira de mais de 4 décadas, seu patrimônio líquido é estimado em US 5 milhões. Não. É uma quantia enorme, mas é um testemunho de uma vida de atividade artística constante e de uma decisão consciente de se manter longe do caos da fama. Vernon Wells como Bennett. Vernon Wells nasceu em 31 de dezembro de 1945 na Austrália. Ele interpretou Bennett no filme Comando de 1985, quando tinha 39 anos. No filme, Bennett é um ex-companheiro de John Matrix, agora um mercenário cruel com uma aparência estranha e um desejo ardente de vingança. Wells interpretou o personagem com uma energia intensa e feroz, tornando o confronto final entre Bennett e Matrix uma das cenas de ação mais memoráveis da década de 1980. No entanto, a carreira de Vernon Wells não continuou a florescer como esperado depois de Comando. Ele foi frequentemente escalado como vilão e teve que aceitar papéis coadjuvantes em muitos filmes. Na década de 1990, Wells enfrentou dificuldades financeiras com o fracasso de vários projetos, forçando-o a trabalhar nos bastidores e dublar para sobreviver. Embora nunca tenha se envolvido em grandes escândalos, havia rumores de conflitos com colegas devido à sua personalidade franca e distante. Por trás dos papéis intensos, havia um ator lutando silenciosamente contra o esquecimento de Hollywood. Em sua vida privada, Vernon Wells vive uma vida tranquila e evita os holofotes. Ele é casado com uma japonesa e construiu uma vida tranquila longe dos holofotes. Em contraste com sua personalidade agressiva nas telas, ele gosta de jardinagem, encontrar fãs em convenções de cinema e ocasionalmente assumir pequenos papéis para alimentar sua paixão. Mas a tragédia aconteceu. No início de 2025, um incêndio devastador. O incêndio Palisades destruiu sua casa na Califórnia, destruindo todos os seus pertences e objetos de valor da carreira. Em 2025, Vernon Wells tinha 79 anos. Ele não atua mais com regularidade, passando tempo com a família e fazendo trabalhos de caridade, embora nunca tenha sido um astro de primeira linha. Ainda é respeitado pelos fãs de ação, pelos papéis inesquecíveis que interpretou. Seu patrimônio líquido é estimado em US 3 milhões, um valor modesto em comparação com seus colegas de Hollywood, mas um verdadeiro reflexo da longa jornada de um artista. Resiliente que superou dúvidas, dificuldades e até mesmo a paixão para perseguir sua paixão pela atuação até o fim. Rae Dawn Chong, como Cindy. Rae Dawn Chong nasceu em 28 de fevereiro de 1961. Ela interpretou Cindy no filme Comando de 1985, quando tinha apenas 24 anos. Sua personagem, uma comissária de bordo, passou de uma espectadora acidental a uma aliada fundamental de John Matrix, com um momento memorável em que disparou um foguete para salvar sua amiga, deixando uma profunda impressão no público. Em um filme repleto de masculinidade, A Cindy de Rae.
Trouxe um novo visual inteligente, ousado e emotivo. No entanto, por trás dessa imagem forte, escondia-se uma vida repleta de turbulências. Nascida em uma família artística problemática. Seu pai, o comediante Tommy Chong, lutava contra o vício. Ray cresceu em um estado de instabilidade e vazio emocional. Ela disse que seu avô chinês, por vergonha racial, se recusou a transmitir sua cultura para a próxima geração, deixando-a com uma sensação de confusão de identidade. Essa distância cultural, somada à pressão de ser filha de uma celebridade, fez com que Ray lutasse constantemente contra sentimentos de alienação no mundo do entretenimento. Ela passou por 3 casamentos fracassados, incluindo um divórcio em 2014, que a deixou emocional e financeiramente devastada. Ray também enfrentou reações negativas após fazer comentários polêmicos sobre Oprah Winfrey em 2014, situação que a forçou a se desculpar publicamente. Embora não tenha se envolvido em grandes escândalos ou comportamento autodestrutivo como alguns de seus colegas, Rae Dawn Chong tem sido frequentemente vista como indecisa e sem foco em sua carreira, o que fez sua popularidade declinar desde seu auge na década de 1980. Ela se voltou discretamente para filmes independentes e raramente aparecia na grande mídia. Em 2025, aos 64 anos, Ray ainda está ativa na indústria, mas principalmente nos bastidores, e desempenha pequenos papéis coadjuvantes. Ela passa a maior parte do tempo na Califórnia criando seu filho Morgan e participando de atividades cinematográficas independentes. Embora sua carreira não tenha decolado como esperado depois de Comando, ela ainda é considerada uma mulher negra pioneira em Hollywood na década de 1980. Seu patrimônio líquido atual é estimado em US 4 milhões, um valor modesto comparado aos de seus contemporâneos, mas uma conquista valiosa após uma jornada de coragem, perda e perseverança pelas duras flutuações da indústria cinematográfica. Alyssa Milano, como Jenny Matrix. Alyssa Milano nasceu em 19 de dezembro de 1972. Aos 12 anos, ela interpretou Jenny Matrix em Comando 1985, interpretando a filha de John Matrix, Arnold Schwarzenegger. Embora seja apenas um papel, coadjuvante, Jenny é o centro emocional do filme. A garota sequestrada, que se torna a força motriz por trás da fúria de Matrix em resgatá-la. Com seus olhos inocentes e medrosos e sua resiliência silenciosa, Alyssa traz um toque humano a um mundo repleto de armas e ódio. Mas por trás dos holofotes, Alyssa Milano enfrentou as duras consequências de ser uma estrela mirim. Ela cresceu no mundo sedutor de Hollywood, frequentemente explorada por sua imagem desde a adolescência. Na década de 1990, Alyssa teve dificuldades para se adaptar a papéis adultos sem ser marcada pelo seu passado de pequena Jenny. Ela revelou que sofria assédio constante e até sofria de depressão leve devido ao medo e à perda de controle de uma carreira que estava indo por água abaixo. Seu casamento foi igualmente tumultuado. Após um casamento fracassado com o músico de rock Singin' Tate, ela sofreu um doloroso aborto espontâneo antes de se casar com David Bugliari pela segunda vez. Eles tiveram 2 filhos, mas Alyssa admite que suas lutas contra a ansiedade e o transtorno obsessivo-compulsivo dificultaram que ela aproveitasse plenamente a maternidade. Em 2017, ela se tornou uma das principais vozes do movimento da #MeToo, após revelar corajosamente que havia sido vítima de assédio sexual, uma revelação chocante. Hoje, Alyssa Milano tem 52 anos. Ela continua ativa como ativista e escritora, apresentadora de podcast e produtora de filmes independentes, embora sua carreira cinematográfica não tenha sido tão bem-sucedida quanto antes.
Ela é uma das poucas pessoas que ousa se manifestar contra a corrupção da própria indústria, que um dia a prejudicou. Seu patrimônio líquido é estimado em US 10 milhões, um valor modesto considerando sua infância. Tranquila, mas uma verdadeira prova de sua extraordinária resiliência, inovação e sobrevivência. Bill Duke, como Cook. Bill Duke nasceu em 26 de fevereiro de 1943 em Poughkeepsie, Nova York. Em 1985, aos 42 anos, interpretou Cook em Comando 1, assassino a sangue frio que trabalhava para Arias e que havia traído John Matrix no passado. Com sua estatura imponente, olhar frio e comportamento assassino, Bill Duke fez de Cook um dos inimigos mais temíveis que Matrix já enfrentou. A luta, corpo a corpo entre os dois, no quarto de hotel continua sendo uma das cenas de ação mais emocionantes do filme, mas por trás daquele rosto feroz, esconde-se uma alma que lutou contra a identidade e o preconceito. Como ator negro com mais de 1,9 metros de altura, Duke é frequentemente rotulado em papéis durões criminosos ou mercenários e ele já admitiu diversas vezes que isso o magoa profundamente. Nos primeiros anos de sua carreira, Duke sofreu discriminação sutil em Hollywood e foi repetidamente recusado para papéis simplesmente porque sua aparência era considerada intimidadora demais. Em suas memórias, ele compartilhou que estar preso à imagem que outros lhe impuseram era como estar preso na escuridão. Implacável, Bill Duke voltou-se para a direção e a produção, deixando sua marca com filmes como Deep Cover, 1992, e A Fúria no Harlem Mill, 1991, nos quais deu oportunidades a atores negros que haviam sido negligenciados por Hollywood. No entanto, sua vida privada permaneceu relativamente reservada. Solteiro e sem filhos. Duke viveu sozinho e sofreu com períodos de depressão e isolamento por anos após a morte de sua mãe, a única pessoa que acreditava nele. Em 2025, Bill Duke tem 82 anos e ainda mantém sua dignidade. Ele apareceu em Raio Negro e Mandy nos últimos anos. Atualmente, ele mora em Los Angeles, dedicando-se à escrita de livros e à administração de uma instituição de caridade que apoia jovens artistas negros. Seu patrimônio líquido é estimado em US 3 milhões, o que não é uma quantia enorme, mas ele o considera o valor da liberdade, não da fama.